Eu sou o Alessandro Campos, eu tenho 41 anos e hoje eu estou aqui para contar o meu testemunho de como eu recebi o Espírito Santo. Quando eu cheguei na igreja, eu era uma pessoa muito depressiva, muito triste. Eu tive alguns complexos na infância porque eu sofri muitas agressões, né? Uma pessoa que minha mãe arrumou para botar dentro de casa, não gostava de mim. Eu já carregava um ódio muito grande. Eu era muito nervoso. Eu era uma pessoa que eu não tinha paz. Eu também tinha doenças. E o pior é que eu achava que era normal. Eu vivia a vida como se fosse assim mesmo. Depois de muito tempo, eu conheci a igreja. Minha mãe foi para a igreja, ela tinha vícios. E quando eu vi que a coisa estava mudando, eu pensei, poxa, tem alguma coisa de bom ali. Porque eu não gostava da igreja, eu odiava a igreja. Mas, como a vida estava tão ruim, eu achei que não ia fazer diferença eu tentar. Então eu comecei a frequentar a igreja e eu vi que ali era um bom lugar para mim, porque era diferente do que eu estava acostumado. Eu estava acostumado com um ambiente ruim, um ambiente onde as pessoas só se aproveitavam de você. E na igreja não, eu comecei a ver que realmente queriam me ajudar. E isso foi o que me ajudou a realmente começar a me dedicar para ter essa mudança, que eu queria, mas eu achava que não existia. E foi na igreja que eu comecei a ter essa fé, comecei a ter esse objetivo de mudar de vida. A minha libertação foi um pouco complicada na questão de ter que negar as coisas, né? Eu tinha muitas amizades, eu tinha muitas coisas do mundo que eu era apegado, eu gostava. Então, para largar isso foi difícil. Eu era uma pessoa assim que eu não queria abrir mão sem ganhar algo em troca. E a gente sabe que com Deus, você tem que confiar nele, você tem que acreditar nele. E era difícil para mim. Então, com o tempo, eu fui vendo que eu estava só fazendo as coisas, mas não estava tendo resultado. E aí um dia eu ouvi, né, o pastor falando, olha, você precisa se entregar, senão não vai mudar. E aí eu comecei a abrir mão. Quando eu comecei a abrir mão das más amizades, das coisas erradas, aí eu consegui me libertar. Não foi uma questão de, eu estou frequentando a igreja e eu vou ser liberto por isso. Foi uma questão de atitude. E eu não estava entendendo isso no começo. Mas quando eu dei ouvido à palavra, aí eu consegui achar essa libertação. Aí sim, aí eu comecei a mudar, mas faltava algo. Eu não entendi o que era. Por mais que eu já estava na igreja há um tempo, eu achava que estava normal. Só precisava mesmo de mudar algumas coisas. Só que eu era ainda vazio, ainda era triste, não tinha perdoado o que tinham feito comigo no passado. E aí foi que eu comecei a perceber que faltava realmente era o Espírito Santo. Mas como receber? Eu não entendia. E aí eu entrei no processo errado. Eu achei que fazendo as coisas, eu ia ter o Espírito Santo. Porque para mim, eu ia ter o Espírito Santo porque eu estava fazendo as coisas na igreja. E aí eu comecei a ajudar, eu comecei a evangelizar, eu comecei a frequentar mais a igreja, porque eu achava que, se eu estou frequentando bastante, eu vou merecer o Espírito Santo. Mas aí começou a passar um ano e meio, e nesse tempo não aconteceu nada. Eu continuava a mesma pessoa, um pouco melhor, mas dentro de mim não tinha mudado nada. Aí aconteceu algo que foi um fundo de poço para mim. Fui diagnosticado com uma doença, um problema de saúde que aparentemente não tinha cura, que é a do coração. O médico falou, olha, você pode ter 1 ano, 6 anos, 10 anos, a gente não sabe, mas você tem isso. É um problema no coração que não tem tratamento. Você vai simplesmente viver sem saber se vai durar muito tempo, se não vai. E aquilo, por eu ser novo na época, eu fiquei muito chateado. Eu pensei, então o que eu estou fazendo na igreja? Não está valendo a pena. Eu já tinha 1 ano e pouco de igreja, ia fazer 1 ano e meio. Só que aí, o pastor estava pregando um dia e ele falou, você não entregou tudo. Como você quer tudo de Deus? Então, às vezes, o que você quer é vida. E aquilo me tocou, porque eu não era batizado nas águas ainda. Tanto tempo de igreja e eu não era batizado nas águas, porque eu achava que aquilo não ia fazer diferença. O importante era estar fazendo as coisas na igreja, mas eu não tinha ainda me entregado totalmente. E aí eu tomei uma decisão, eu vou me batizar. Mas antes de eu me batizar, Deus mostrou um outro erro que eu cometi, que era fazer para ter. E aí ele me mostrou algo que eu não tinha entendido, que eu tinha que fazer para agradar a Deus. Não era para mim, eu receber algo. E aí eu comecei a mudar. Eu comecei a evangelizar para agradar a Deus, comecei na igreja para agradar a Deus, eu comecei a orar para agradar a Deus. Tudo que eu fazia, não, vou fazer porque Deus vai ficar alegre, Deus vai ficar feliz. E aí aconteceu algo que eu não esperava. No dia que eu me batizei nas águas, eu voltei para a reunião e eu recebi o Espírito Santo. No mesmo dia, porque eu tinha me entregado. E era o que faltava. E aí,
Passou uma semana, eu tive a confirmação. Em uma semana, eu fiquei até bobo. Eu não acreditava que tinha sido tão rápido. Uma coisa que demorou tanto. Só que aí Deus mostrou, porque eu estava agradando a mim mesmo e tentando do meu jeito. Quando eu comecei a focar, que era para agradar a Deus, para servir a Ele, aí isso mudou. E aí sim, eu recebi o Espírito Santo. Pouco tempo depois eu fiz exames médicos, não tinha mais nada, nem o médico entendia, porque para ele já estava diagnosticado e não tinha mais jeito. Só que o exame deu que não tinha mais nada. E por dentro eu estava uma outra pessoa. Eu não sentia mais o ódio, eu não tinha mais a mágoa antiga, eu não tinha problema com ninguém, eu tinha paz, eu já ia fazer as coisas realmente com todo o coração, com toda a vontade. Antigamente, antes de receber o Espírito Santo, se eu chegasse na igreja e o pessoal estivesse saindo para fazer algo, eu não tinha vontade de ir junto, porque eu pensava, ontem eu já fiz, hoje não precisa. Mas quando eu recebi o Espírito Santo, já era diferente. Eu vou fazer também, eu vou ajudar, Deus vai se agradar, eu vou dar mais para Ele. E isso foi o diferencial, porque eu comecei a ter algo que fez a diferença no futuro. Porque a minha permanência na fé, a minha permanência com Deus, foi também por isso. Porque conforme eu fui dando para Deus, eu fui recebendo dele. E isso hoje é o que me mantém. Realmente eu permaneci porque eu continuei servindo a Deus. Não foi porque eu me tornei obreiro, porque eu conheço muitas pessoas, porque pessoas gostam de mim na igreja. Não, foi porque eu continuei servindo a Deus. E isso para mim é uma coisa que você não adquire porque você quer. Você adquire porque você dá, porque realmente você entende que é Deus que você tem que agradar, não aos homens. E quando isso mudou, foi essencial para mim. Hoje o Espírito Santo para mim é tudo, porque eu sei que muita gente fala, o Espírito Santo é tudo para mim. Mas eu digo que é tudo porque eu não consigo fazer algo sem consultar ele, não consigo fazer algo sem que ele participe. Hoje eu sou casado, eu consultei ele para casar. Hoje eu tenho filho, eu consultei ele para ter o filho. Eu pedi a Deus, Deus me dá a direção. Eu devo ter esse filho. Então eu não sou uma pessoa que vive por mim hoje. Eu vivo pelo Espírito Santo, pela direção dele. Eu não penso em fazer algo sem antes pedir a Deus que me mostre. Hoje ele me dá paz para tudo. Não é que eu não tenha passado por nada, eu já tive perda de familiar, eu já perdi tudo, eu já perdi emprego, já passei por muita coisa, mas nada me abalou, nada me abateu, porque eu estava apegado ao Espírito Santo. Então o Espírito Santo hoje é a minha base, hoje ele é o meu alicerce. Hoje saia da igreja e esqueça o Espírito Santo. Para mim não é a igreja, é o Espírito Santo. Olha, você não vai mais ser obreiro, você não vai mais ter isso, você não vai mais ter... Isso para mim não importa. O que me importa é o Espírito Santo, eu não posso perder ele. Eu acho que as pessoas hoje se preocupam muito em, eu não posso perder isso, eu não posso deixar de ter isso, eu tenho que ter as pessoas comigo. E aí elas perdem o Espírito Santo e não veem que perdeu o mais importante. E é o que faz a diferença. O conselho que eu dou a vocês hoje é esse. Aproveite a oportunidade. Aproveite o momento, a chance que Deus te dá. Às vezes você está ali e está relutante, está esperando para, por exemplo, se batizar como eu demorei, está relutante em largar coisas erradas como eu demorei para largar. Você está esperando que Deus fale algo, que Deus mostre algo, mas você já sabe o que você tem que fazer. Então, não perca tempo, sabe? Se você precisa fazer algo, faça. Se você precisa entregar algo para Deus, entregue, porque esse tempo é precioso. Isso vai fazer diferença. Se você agora está tendo essa oportunidade do jejum de Daniel, vá com tudo, vá 100% para Deus, porque isso vai fazer a diferença daqui a pouco na sua vida. Você pode receber o Espírito Santo agora nesse jejum, se você fizer exatamente o que Deus está te pedindo. Não faça a sua vontade, faça a vontade de Deus, porque foi assim que eu recebi o Espírito Santo e eu tenho certeza que você também vai receber.